Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Agradecemos ao presidente dessa entidade, Dr. Arthur Marques, a diretoria executiva e a nossa coordenadora, doutora Maria Edna Silva Rosa, em apoio à realização desse projeto. E hoje nós estamos aqui com a nossa associada escritora, Glafira Menezes de Oliveira Corte, a nossa associada há mais de 40 anos. É um prazer tê-la aqui conosco e fique à vontade para dar as suas felicitações. Obrigada, Val. Obrigada à associação por essa oportunidade de estar aqui. Sinto-me na minha casa, diante de tantos livros, tantos escritores que aqui frequentam. Sim. E me sinto privilegiada por poder bater esse papo aqui com você. Pode ter certeza, Glafira, que privilegiados somos nós, da associação. Glafira, nos fale tudo. Quem é Glafira? Como iniciou essa carreira de escritora? Então, eu tenho que voltar um pouquinho para a minha escolaridade, Sim. Eu estudei em colégio de freiras, tive um professor de português no antigo ginásio que me estimulou muito e eu era excelente aluna, mas ele dizia que a minha escrita, no caso a redação, deixava a desejar. Então ele me indicou a leitura de Machado de Assis, grande Machado de Assis. Eu fiz assim porque eu era muito jovem, E nós tínhamos nessa época aula de biblioteca, uma vez por semana. Eu fui à biblioteca e escolhi Dom Casmurro, porque sempre muito curiosa, o que será Dom Casmurro, Enfim, fui, adorei, me deleitei naqueles argumentos do Machado, que ora a Capitu traía, ora não, e eu queria saber o que tinha acontecido de verdade, E aí comecei a ler mais, e é tanto que hoje eu me policio, porque eu tenho o mesmo hábito de Machado. Machado não seguia a colocação pronominal da gramática, e eu acabei pegando de tanto ler, Então eu me policio, porque eu não sou Machado de Assis, eu tenho que seguir as regras. E aí ele me colocou num concurso de redação, com muito medo, acabei ganhando o concurso e tomei gosto. E comecei a escrever bilhetes para os amigos, cartão de Natal, de aniversário, etc. e tal. E eles gostavam muito, quem recebia gostava de receber e quem pedia também gostava. E aí eu fui escrevendo para as gavetas, porque eu não me sentia... sentia que a minha escrita era fraca, Tímida. Fui guardando, tudo eu guardei. Eu sempre tirava uma cópia e guardava. Quando eu comecei a ficar mais independente e comecei a cursar a universidade e tomar conhecimento dos clássicos da literatura, aí a minha timidez aumentou. Eu falei, nossa, eu jamais vou conseguir chegar nesse patamar. Mas aí o tempo foi passando, eu continuando escrevendo para as gavetas, comecei a dar aula, comecei no maternal, fui na pré-escola, a gente antes falava maternal, na educação infantil, onde eu sou especializada também, alfabetizei, fui para Fundamental 1, 2, e quando eu cheguei no ensino médio, eu acabei me detendo mais nos terceiros ensino médio. E aí o gosto pela leitura tinha aumentado muito, o medo tinha diminuído um pouco, porque para você se dedicar ao magistério, você não pode ter medo do que você vai ensinar. Sim. E eu, como professora de literatura, eu tinha que fazer jus a isso. Então fui me libertando, fui me soltando, começando a escrever um pouco bilhetes para os alunos, E para que eles gostassem de poesia, eu fazia assim, 1000 malabarismos, porque eu tinha tanta vontade que eles gostassem de poemas. E aí me enfeitava, me caracterizava e eles começaram a tomar gosto. E levava muita música clássica para a aula também,
porque achava que, eu sempre pensei que o adolescente, você não pode dizer se ele não gosta daquilo porque ele não conhece. Isso. Né? Então tem que conhecer para ter a opção de falar se gosta ou não. E no começo foi difícil, porque eles falavam, essa música chata, de novo, me chamavam de sargento Val, porque eu falava, não, eu vou fazer papel de FM aqui. E comprava pilhas, porque as minhas salas não tinham nem tomada, né? Era muito periférica. Sim. E você sabe que com o tempo eles foram tomando gosto, eles foram produzindo também poemas. E quando eu fiquei sem dinheiro para comprar as pilhas, que foi uns dias lá que eu estava muito apertada, eles sentiram falta. Professora, e aquela música lá? Né? Então, essa foi um pouco da minha trajetória com eles. Eu sempre acreditei que o jovem tem que ser protagonista dele mesmo. Isso. Então, os meus alunos, todos eles fizeram um livro autobiográfico, né? Nossa, com toda a dificuldade. No final do ano tem aquela prova, que é uma prova que aborda tudo, sim, todo o conteúdo. No nosso caso, era o livro autobiográfico. E eu tenho a professora de História, que ainda é minha amiga, minha grande amiga Valéria Leão. Nós fazíamos parceria. Então, os meninos escreviam desde o nascimento até a idade atual, os fatos importantes da vida deles. E com a professora de História, os fatos que marcaram naquela época. Eu nasci, o que estava acontecendo? Eu fiz primeira Eucaristia, eu fui batizado, ou tudo, todos os fatos, né? E foi legal, Val, porque para fazer isso, muitos precisaram da ajuda dos pais. Porque uma que não se lembravam de tudo e outra que eu pedi fotos ou gravuras, então eles tinham que pedir para os pais estarem ajudando. E os pais que eu digo os responsáveis, sim, né? Eles acabaram se inteirando e interagindo também com isso. Então foi uma experiência que eu gosto muito de contar, foi gratificante, tenho ela registrada e nas minhas oficinas de escrita e leitura que eu faço, sim, hoje, eu levo esse projeto para as escolas e ofereço aos professores que quiserem usar, o projeto está prontinho, todos os passos, sim, porque você não pode chegar e já fazer. Uhum. Então isso foi desde o começo do ano que a gente foi trabalhando, até chegar ao final do ano, porque você tem que subsidiar o aluno, sim, né, para os trabalhos deles. E uma outra experiência que eu gosto muito de falar também, da área de literatura e de língua portuguesa, minha área é linguística, eu não sou gramatiqueira. Uhum. Eu sou da comunicação. Sim. E é o que eu primo sempre. Eu acho que a ideia é muito mais importante do que saber só as regras gramaticais. Porque você tendo a ideia e botando a sua ideia, o seu pensamento, o seu sentimento ali, você, com a gramática, tem revisores que fazem, tem o Google que ajuda, né? Mas a ideia, os pensamentos, os sentimentos, não. E eu peguei várias turmas de EJA a pedido da direção da escola e foi muito legal porque no começo eu fiquei perdida, o que eu vou fazer. Eles muitos habituados a serem tidos como coitados, ai coitadinho, não conseguiu fazer em tempo, eu já cheguei numa postura diferente, eu digo não. Tem nenhum coitadinho aqui e aqui nós vamos progredir, vamos fazer. E eles, a princípio, ficaram bravos, né? Ah, professora, a gente tira 8, 9 com todo mundo, com a senhora não passa de 5. Mas é amor exigente, eu dizia, é amor exigente. E aí, o que eu fazia? Eu contratei umas oficineiras e elas foram fazer oficina de shampoo, doutorzinho, condicionador, sabão, sabonete, creme. E essa oficineira, que é minha nora também, ela foi fazer as oficinas e durante as oficinas eu ia trabalhando o texto com eles. Então, o que você está fazendo agora? Conta aí no papel. E agora? E o próximo passo? Então, eu gosto das coisas concretas. Mesmo com os meninos, os nossos textos eram diversificados, tinha muito texto clássico, mas eu trabalhava muito conta de luz, bula de remédio, conta de água, manual de refrigerador, porque eu acredito que a vida tem que ser prática na questão da leitura. Você ler o mundo
não é só através do livro, você tem que ler o mundo para você ser crítico. Sim. Então eu conheço, eu faço uma leitura clara, aí eu vou dizer eu gosto, eu não gosto, eu aprovo ou não aprovo. Isso. Eu vou imitar ou não. Né? Isso mesmo. Então essa foi sempre a minha lida com os meninos. E daí você os prendiam e os faziam, né, a gostar daquilo que você também aprendeu e você transmitia isso para eles. E com certeza até hoje alguém fala, um dos seus alunos, ou todos, por que não dizer assim, lembra-se de você. E isso é muito bom, né? E eles cobraram, né? Aí continuando a história, eles cobravam. E aí, professora, e o seu livro? Viu? Né? Aí eu disse, olha, a hora que eu tiver uma folguinha, porque a gente trabalhava muito Sim. na época, precisa ter dedicação, eu vou fazer. E eu fiz. Eu fiz esse livro aqui, chama-se Pra Você, que são cartas de amor de um jovem e uma jovem apaixonados. E o amor desses jovens, ele acontece nas décadas de 60 e 70. E fiz em homenagem a eles. A princípio eu fiquei temerosa, cartas, mas aí fui estimulada pela minha editora, ela disse, Glafira, não tem esse tipo de literatura, tem muito pouco. E eu fiz, e eu lancei esse livro na Bienal de 2018 e esgotou. Os meus alunos foram, os professores, os amigos de baile, porque eu danço bastante, dança de salão, não é? Também foram prestigiar. E aí a resposta aos meus alunos que eu dei. Sim. Né? E aproveitando, eu lancei em 2018 Tamborilando com Letras, que são poemas, crônicas e mensagens. E cartas de amor em homenagem aos meus alunos. Até hoje a gente tem uma relação muito boa com eles, faço revisão de trabalho de final de curso, às vezes tem, ai professora, eu tenho uma entrevista, né? A senhora pode me ajudar? Então essa relação ficou muito boa. Sim. Você vê, da sargenta, né? Para a mãezona, que mesmo. acabei virando uma mãezona deles. Mas eu tenho certeza que eles tinham muito carinho por mim, porque eu sempre os ajudei no que eu pude. E tem uma coisa que eu sempre falei para eles, a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre, nós estamos sempre aprendendo. Eu estou aprendendo aqui hoje, desde a hora que eu cheguei, né? Ou uma fala, uma observação, e a gente está sempre aprendendo. E com eles eu digo, é a mesma coisa, mas fique atento, fique antenado, né? Não percam nenhum foco, né? Não, Glafira, não. e por falar em frase, né? Eu achei muito lindo esse seu livro. Eu fiz-o porque quis-o. Foi essa frase que estimulou você a escrever esse livro, e esse livro aqui também, ele nos chama muito a atenção, né? Não só por ser infantil, mas porque em todo o livro nós vemos desenhos de crianças e desenhos reais, muito fiéis. Sim. Fale-nos sobre esse livro, Fiz-o porque quis-o. Todos os meus rebentos são muito amados, mas esse é um xodózinho. Eu tenho 7 netos agora. Na época eu tinha 6, agora chegou a Aurora, que fez 1 aninho, né? E nós, quando eles eram pequenos, nós convivíamos muito. Eu não sou avó de forno e fogão, eu sou avó da aventura. Então, andar de bicicleta, skate, patins, nadar, tudo isso foi comigo. E eles dormiam em casa, cada um tinha a sua caminha lá, e na hora de dormir, ô vovó, conta uma história pra gente, mas eles não queriam uma história dos livrinhos que tinha na estante, eles queriam uma história de cabeça. E aí eu contava a história. E tal, no dia seguinte, eles lembravam da história, achavam ruim porque eu cochilava durante a história. Tem depoimentos de um dos meus netos aí que ele fala que a vovó estava contando história e aí ela começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver. Eu falei, ô vó, que é isso? Aí ela disse assim, não, tá tudo bem. Ela falava que estava descansando os olhos, mas ela estava dormindo. E aí eles foram desenhando e tal, e eu guardando. Sim. Cada um tinha uma pastinha.
Um dia, mamãe não estava bem, eu fui para o interior e falei, vou fazer um livro infantil. Mas não tinha pensado em nada, né? Levei um caderninho pequeno e escrevi um livro infantil durante o período que eu fiquei com a mamãe. Quando eu voltei, eu sentei para me preparar, para arrumar, e eu olhei, eu vi a sacolinha que tinha os desenhos deles e pensei, por que não aproveitar? E aí aquele livro que eu fiz, que eu vou lançar agora, é outro, eu deixei de lado para outra oportunidade e vou fazer esse. Então são todos desenhos deles, de quando eles eram pequeninos. Eu convidei uma ilustradora para interpretar os desenhos. E você vê que é giz de cera mesmo, né? Giz de cera. Tem poema, tem poesia, tem falas deles aí e conta um pouquinho da nossa convivência. O título do livro, Val, um dos meus netos, eles tinham na minha casa um cantinho que brincavam, e o meu neto Apolo fez uma arte. E aí eu falei, por que você fez isso, Apolo? E ele disse, eu fiz-o porque quis-o. E quando eu fiz o livro, eu tinha anotado, eu falei, por que não esse título, né? Isso. E é um livro trilingüe. Sim. Tem português, inglês e espanhol. Por quê? Eu fui, antes de lançar, eu fui fazer uma pesquisa nas livrarias e o pessoal disse, olha, Glafira, aqui o que sai mais é livro bilíngue, porque os pais já estão querendo que as crianças interajam com outro código linguístico, né? Eu sou professora de inglês também. Aí eu falei, mas inglês é uma língua muito do poder. Que tal quebrar com o espanhol, né? Então eu fiz português, espanhol e inglês. E ele vem acompanhado, você tá vendo que aqui tá metade Glafira, escritora, e metade a palhaça Pitanga, né? E como eu trabalho com reciclados, com os 3 R's, com as crianças, no meu trabalho palhacêutico, eu fiz essa sacolinha que vai o livrinho. É uma sacolinha reciclada, né, de algodãozinho reciclado. Então essa é a história do Fiz-o porque quis-o, que é o meu xodó. Tá certo. Agora, versos verdes. Versos verdes. Versos verdes. Um rebento que foi escrito num período sine qua non da nossa vida. Eu digo da nossa vida porque a pandemia foi para todos, né? E esse livro, ele tem uma capa muito alegre e branda, porque ele tem poemas densos. Esse livro eu fiz todinho ele na pandemia. Então, os poemas são alguns densos, alguns mais tranquilos, alguns de observação. Tem poemas aqui que eu fiz observando árvores da janela, sabe? Árvores que acomodavam orquídeas. Que tinha um senhor que plantava, e aquelas orquídeas me falavam comigo, e aí eu escrevia. Tem versos aqui também que eu ouvia alguma coisa sobre a pandemia, fui até chamada para fazer aqueles depoimentos, e eu não me senti forte o bastante para fazer. Era uma dor muito grande. Eu perdi mais de 140 amigos na pandemia. Então, é um livro. Agora, por que versos verdes, né? Verdes, porque eu quis dar uma conotação de algo pronto para crescer, né? O verde está sempre pronto para crescer. E os leitores é que vão amadurecer meus versos verdes. Porque um livro, Val, aqui, ele não é nada. Ele se torna uma obra quando o leitor toma posse dele, quando o leitor usufrui do que está aqui, né? Interage com o que está escrito. Eu não digo nem com o autor, porque eu acho que o autor é uma coisa e a obra é outra. Né? A gente tem que separar um pouquinho. Então, quando ele interage aqui, ele está amadurecendo os versos. Então, daí o nome Versos Verdes. Versos verdes, porque quando alguém ler, alguém vai se identificar e vai amadurecer. Isso. Muito lindo, Glafira, lindo mesmo. A ideia foi essa. Né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Sobre a FEPESP, esses 40, né, e alguns anos, que eu achei muito lindo. Fale-nos como iniciou, quando deu início e se você já usufruiu.
Ou tem mais alguém na sua família sim. que usufrui também da FEPESP? Quando eu entrei para o magistério, fazendo parênteses anterior, eu nunca quis ser professora. Eu ia fazer direito penal, Sim. que eu gosto de júri, eu gosto de, sabe, aquela coisa, eu sempre fui fanática por isso. Só que na época eu fiz o clássico, não sei nem se você sabe o que é, mas tinha o clássico, que era humanas, científico, que era exatas, e o normal, que era o magistério. E eu escolhi o clássico. Então tinha 5 línguas, né? Latim, espanhol, português, inglês, francês. Era pesado. E eu era muito jovenzinha. Eu sei que jovenzinha, com tudo pesado, saí de uma escola de freira, fui para uma escola estadual, muitas diferenças para a minha cabeça, eu acabei adoecendo. Para mim, 9,5 não resolvia, tinha que ser 10. Sim, aquela coisa, né? Não sei também por que isso. E aí o médico disse, olha, você não vai estudar. E eu comecei a trabalhar aqui na Light, na antiga Light, e fiz o requerimento lá, falei, quer saber, eu não vou ficar sem estudar, eu vou fazer o magistério, que eu acho que é mais brando, não tem tanta língua, e fui. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite, e aí me formei, fiz especialização de pré-escola, falei, já estou aqui no caminho, e aí eu comecei a dar aula. Quando eu alfabetizei, eu tive um encantamento tão grande, aquelas crianças, cada um, alfabetizar é assim, ó, dá um clique em um aqui, um clique no outro aqui, cada um no seu tempo, e começa a descobrir as letras, começa a descobrir a junção, as sílabas. Aquilo foi de um encantamento, e aí eu fui tomada pelo bichinho do ran-ran. Nunca mais saí da educação. E hoje eu digo assim, ó, o professor aposenta, mas não se ausenta. Sim, né? sim. E quando eu comecei, que eu estava alfabetizando, eu fiz, foram na minha escola oferecer o título. Sim. Naquela época, não sei se ainda tem, mas a gente tinha um seguro de vida também, incluso no título. E aí eu fiz o título, falei, é um preço mais módico, né? Sim. Mas infelizmente eu não pude frequentar as colônias, questões financeiras mesmo, né? De necessidade de trabalhar e crianças pequenas. Fui a uma colônia no Campos do Jordão, mas em compensação eu tenho, as minhas filhas são todas professoras, né? E eu tenho 3. E eu tenho uma delas que é a mais velha, que ela frequenta quase todos os meses as colônias, inclusive agora em outubro fez aniversário de casamento e foi passar o aniversário de casamento em Socorro. As fotos estão muito lindas, é um lugar muito bonito lá, sim. né? Então ela curte, eu acho que ela curte por mim e por ela. Mas eu já fui lá para ver, eu pretendo começar a curtir um pouco as colônias, assim, conhecer pelo menos as colônias, que eu sei que são ótimas. Com certeza, e você vai amar também. Pergunta para tua filha, é muito Ela bom. adora. Sim. Ela até pôs o aplicativo, me ensinou a mexer no celular. Glafira, autor de livro, é uma pessoa sempre muito séria, né? É alguém muito concentrado, muito centrado, né? Para escrever, né? E vi também que na sua trajetória, né? Você segue aí uma trajetória muito linda de voluntários de uma ONG, né? E como, né, alguém que ensinou, alguém que se dedicou, e eu acho isso assim muito amado, assim, um professor, ele tem que ter alguém que, sabe, alfabetiza, mas é alguém que te dá o up de você consegue, né? Sim. E pode ser um general, mas é alguém que te dá uma segurança de que você consegue, você vai conseguir. E a partir daí, né, você não só ensinou, não só foi um general, mas você, por um momento, assim, quando que você parou e disse, não, eu preciso também fazer alguém sorrir? Então, fale-nos sobre esse fazer alguém sorrir.
Eu sempre trabalhei com projetos, né, no ensino médio. E a primeira experiência que eu tive foi em Cuba. Nós levamos o nosso projeto lá, fomos em 3 professoras e foi um sucesso. E aí eu falei, nossa, é possível extrapolar a sala de aula, né? Aí eu comecei a trabalhar com uma ONG, Coração Civil. Era uma ONG de alunos que tinham parado de estudar há muito tempo. E eu fazia esse trabalho voluntário, então eu fazia as apostilas, preparava e levava para eles. E a gente tinha um compromisso com eles tão forte e eles percebiam isso. E eu tenho a grata satisfação de contar que eu tive alunas que entraram na USP com os cursos, não só eu, né? Nós éramos uma equipe de professores, mas eu colaborei, então eu fico muito feliz com isso. E também com os nossos alunos de ensino médio, nós fizemos um trabalho com a Ação Educativa, a ONG Ação Educativa, que é aqui na General Jardim. É uma ONG que cuida de jovem e educação. E eles receberam uma verba de um país aí e a nossa escola, nós começamos a trabalhar na nossa escola esse projeto de orientação profissional com todo o material que eles traziam para a gente, porque lá nós não tínhamos acesso ao material, né? Só que esse trabalho era tão voluntário, nós fazíamos no contrafluxo. Então dava aula de manhã, fazia com a turma à tarde, dava aula à tarde, fazia com a turma de manhã. À noite, os que podiam de manhã. Foi um sucesso, porque muitos alunos descobriram, não é vocacional, não é saber a vocação, é orientação. Então, eles tinham acesso aos manuais, né, de cursos. Então, cada curso, o que tem o curso, o que é necessário para fazer esse curso, o tempo de duração, se você pode trabalhar ou não, esses detalhes para que eles pudessem escolher. Sim. Então, foi muito gratificante e eu tenho depoimento de alunos que, através dessa orientação, seguiram e estão se dando bem. E de outros que não, na primeira escolha, não deu certo, mas eles tiveram a coragem de escolher novamente. Sim. Que toda escolha é um ato de coragem. Sim. E hoje eu tenho uma aluna que é revisora, encontrei com ela na Bienal, eu tenho um prazer enorme. E outros que contam, né, mandam no Messenger para mim. Então é um trabalho muito legal. Hoje eu faço o trabalho palhacêutico. Sim. Eu sou a palhaça pitanga, com crianças, com idosos em hospitais. É um trabalho que lida com reciclagem, mas é um trabalho que a gente pesquisa, a gente não chega assim, sem nada. Eu, por exemplo, eu pesquiso muito o Benedito Spinoza, que é um filósofo que trabalha muito a questão dos afetos, da tristeza e da alegria, não é? E então eu estou me subsidiando com eles, com as minhas leituras. E quando eu tenho agora dia 19 uma biblioteca também com crianças, eu procuro saber a faixa etária, mais ou menos que fase que elas estão na escola, o que estão vendo, quais as perspectivas. Todo o trabalho, você não pode chegar e depositar. Aliás, eu sou aluna de Paulo Freire, eu não sou depositária mesmo, sim, jamais. Então você tem que tirar de lá o que precisa, o que está carecendo, né? E aí você estuda, tem que estudar, tem que se preparar e leva. Então eu faço os meus roteiros e faço oficina de escrita e leitura também voluntária. E tenho depoimentos lindos de jovens que no final da oficina, escondidinho lá, ai, dona Glafira, a senhora pode ler meu poema aqui, sabe? A fase que eu vivi também, sim, né? De esconder. Então, muito gostoso trazer um pouco desse estímulo, eu falo que eu sou efervescente, dessa minha efervescência para eles. Sim, sim. Glafira, nós temos, quer dizer, você tem agora um livro lançado recentemente, né? Que chama Emancipação do Lábio, né? E você já nos adiantou, né, que tem aí já um para sair novamente, né? Isso. E você quer falar um pouco desse ou você prefere não? Ainda não? Eu tenho vou só falar rapidinho assim, eu tenho um de poemas, não é, porque está pronto, faltando aqueles detalhes
ilustração, algumas coisas. E tenho esse infantil que eu te contei, que foi Sim. o primeiro lá que eu fiz, mas ele é um estilo diferente do Eu Fiz Porque Quis, né? É mais para esse é para infanto-juvenil, o outro é mais para crianças menores. E o Emancipação do Lábio do Tempo, esse eu lancei agora na Bienal de São Paulo, né? E estou caminhando com ele para as vendas, para mostrar, estou postando bastante. Emancipação do Lábio do Tempo. Vou começar pela capa. Essa fênix, ela tem um significado muito forte para mim, um significado de mudança, de garra, sabe? De escolha, não deu por aqui, eu vou por ali, eu não vou ficar sofrendo, eu choro 3 segundinhos, mas vou embora. Então, para mim, a fênix, ela traz essa força, né, toda. E por que emancipação do lábio do tempo? O tempo, para mim, sempre foi algo que mexeu muito com a minha personalidade. Hoje mesmo, tinha uma senhora ali antes de eu entrar, nós estávamos conversando, ela é de São Carlos. E só para ilustrar, e ela disse assim, nós falamos de idade, ela falou, passa tão rápido, né? Eu falei, passa. E pior que a gente não sabe onde começou, né? Quando que comecei a ficar mais idosa, né? Porque velha não, Isso. Mais idosa, né? Quando que eu comecei a ter outras características, né? A gente estava conversando sobre isso. Então o tempo me exerce uma atração muito grande. E aqui no prelúdio que eu fiz, eu conto sobre o tempo, todas as fases, tudo que eu observei sobre o tempo. E eu fiz prosa, esse é em prosa. E a prosa daqui, ela fala muito da vida mesmo, da vida ligada ao tempo. E emancipação do lábio, por quê? É quando você corta o cordão umbilical e não se deixa dominar pelo tempo. Porque o tempo, ele não define, ele revela. Ele não define, mas ele revela para você. Só que você tem que cortar esse cordão umbilical, porque senão, se emancipar, porque senão você vai ficar naquele toque, toque, toque o tempo inteiro atrás do tempo, que tempo é esse e tal. Então não, vamos fazer a conexão tempo e vida, mas uma conexão em que nós nos sobressaímos e dominamos. Sim. Né? E vamos viver, e né? Vamos. Precisamos finalizar o nosso programa, mas foi um prazer tê-la aqui conosco. Prazer foi à vontade meu. para fazer os seus agradecimentos. Então, Val, eu quero mais uma vez agradecer à FEPESP. Eu descobri esse recanto de ouro aqui faz pouco tempo, mas eu já me sinto fazendo parte dele, né? Fazendo parte do grupo de escritores, que já participei em algumas reuniões, sim, já participei no sarau, e sinto como se fosse a extensão da minha casa aqui. Sim. Sabe? Bem de verdade, de coração. Sim. Isso é muito bom, né? Porque não é uma associação fria ali, tarará, mas é alguma coisa que envolve. E eu quero, daqui para frente, participar mais, né? Conhecer, sim, as colônias, não só a recreação, mas também a colônia, né? Os sim, cursos que, sim, tem aqui, que são muitos, né? Eu já vi que tem bastante, sim, curso, bastante, aqui, né? Bastante. E tem bastante atividade. Encontrei uma amiga ali fazendo aula de violino, fiquei encantada também. E é isso, gente. Vocês estão de parabéns. Sabe, eu quero parabenizar a FEPESP e dizer que eu sou uma associada apaixonada agora pela FEPESP, por tudo que ela me proporcionou e me proporciona, sim, né? Porque não é só proporcionar as aventuras das colônias, né? Mas o leque de atividades, sim, que existem, né? Que de acordo com a personalidade de cada associado. Isso foi uma descoberta para mim muito linda, muito bonita. Estão de parabéns. Obrigada. E aproveitamos para deixar um convite a você que é associado a escritor. Não deixe de participar. Venha fazer parte desse projeto. E até a próxima.